Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Gente que Fala. Olha aí, gente, uma boa tarde para todos vocês, um bom ano sempre e grato por estar conosco sempre de segunda a sexta-feira ao vivo, da meio-dia a 1h. Estamos começando aqui pela AltV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e pelo nosso canal do YouTube, programa Gente que Fala. Então, até 1h da tarde, nós vamos estar aqui batendo um bom papo com os nossos convidados. Então, comenta, curta, compartilha a nossa transmissão aqui do nosso programa Gente que Fala. Quer participar também aqui com a gente? Ligue pelo... Melhor, manda o WhatsApp, agora é tudo moderno, né? Pelo telefone 973-350038. Então, repetindo para você anotar aí, quer mandar uma mensagem para a gente, quer participar ao vivo com os nossos convidados, 973-350038 e participe ao vivo conosco. Quero agradecer a participação de todos vocês que estão com a gente e também dos nossos convidados, que hoje são dois grandes profissionais que vieram falar um pouquinho de como que a gente vai agora, esse ano, nos cuidar. Passaram as festas, passaram aí os dias todos e a gente está cada vez mais precisando cuidar da nossa saúde. Estão conosco o especialista em acupuntura, acupunturista, quiropata, massoterapeuta, professor, coordenador de curso de formação e especialização em acupuntura, Silvio César Souza. Boa tarde, Silvio, seja bem-vindo. Ricardo, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez e prazerosamente falando sobre esse assunto maravilhoso que é a nossa medicina tradicional chinesa, em específico a acupuntura. Muito bem, também quero agradecer a presença do especialista em acupuntura, especialista em fitoterapia tradicional chinesa, vamos entender o que é isso, psicólogo, autor, professor também de cursos de formação e especialização em acupuntura, Bruno Arenguimarocchi. Bruno, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar aí sobre esse tema tão especial, né? Medicina chinesa pode nos ajudar muito. Muito bem, eu queria que os dois começassem falando, vou aproveitar o Bruno que já está aí na tela. A acupuntura ela é um recurso terapêutico que utiliza agulhas específicas visando estimular determinados pontos pelo corpo para promoção, manutenção e recuperação da saúde. A gente sabe um pouquinho que a história da acupuntura remete a mais de 2.000 anos e integra as práticas da MTC, da Medicina Tradicional Chinesa. Bruno, o que é acupuntura aí para você, para aqueles que querem aprender acupuntura, para aqueles que querem fazer acupuntura? Bom, vamos resumir, né? Uma coisa de milhares de anos aí em algumas palavras. A acupuntura, ela é um dos recursos dentro da medicina tradicional chinesa, né? A medicina tradicional chinesa, ela vem de uma forma de pensamento chinês que visava entender o ser humano integrado no seu ambiente, no seu contexto, na natureza. Então, regras de funcionamento desse organismo respeitavam coisas meio que simples, mas ao mesmo tempo importantíssimas, como frio e calor, né? Um exemplo aqui, todo mundo sabe que o corpo funciona diferente no frio e no calor, né? Existem algumas doenças mais comuns no verão, outras doenças mais comuns no inverno. Isso não só para o ser humano, né? Qualquer ser vivo responde a esses fatores da natureza. E observando essa interação, os chineses foram desenvolvendo uma forma de pensar a saúde humana, né? A gente tem que contextualizar isso, como você disse, há milhares de anos atrás, e eles, percebendo, né, a necessidade de intervenção na saúde, eles foram desenvolvendo métodos. Um dos métodos são estímulos mecânicos no corpo, né? Existem várias histórias, né? Muitas vezes falam que começou com acupressão, que seriam massagens, outras contam que começaram com agulhas feitas de pedra, de bambu, de espinhos de animais, né? De espinhos de peixe, espinho de planta, e eles perceberam que o corpo respondia a esses estímulos em vários pontos do corpo. Com isso, eles foram criando esse mapa e hoje se tem muito bem descrito o que cada ponto faz e como combinar esses pontos para manter, né,
o equilíbrio, a homeostase do corpo. Aí muita gente se pergunta, né? Ah, mas isso funciona e tal? O corpo, ele responde principalmente a dois tipos de estímulo para desencadear respostas. O estímulo químico é o que os remédios fazem. E o estímulo físico é o que a acupuntura, massagem e outras técnicas fazem. Todos eles desenvolvem respostas no corpo que podem manter a saúde. Então, a acupuntura é resumida a isso, né? Essa estimulação dos pontos do corpo baseada nessa forma de pensar a saúde que os chineses desenvolveram. Silvio, aproveitando a deixa do Bruno, né, a acupressão ou estímulos, uma pergunta que é muito comum para quem quer fazer acupuntura, para quem é leigo ainda na área, para quem nunca fez uma sessão de acupuntura, a pergunta muito simples que eu imagino que vocês todos recebem é: acupuntura dói? Essa talvez seja campeã, né? E depois vem quantas sessões. Mas, acupuntura falando dói, sobre quantas acupuntura, pegando sessões? esse... Desculpa te cortar, a acupuntura dói, Tá. quantas sessões e eu vou me curar, né? Isso, Lembrando que nem sempre todos buscam essa técnica primeiro, né? Mas é preciso entender que, da forma como é difundido, o Bruno falou muito bem desse estímulo, e me lembro, agora falando um pouquinho da minha história, quando eu entrei para ser aluno do curso de acupuntura, me perguntava, mas por que esse tempo para fazer esse curso, se é só colocar a agulha em algum ponto, né? Teoricamente, o que parece, a primeira visão é, você pega uma agulha e estimula um determinado ponto. Um é para dor de cabeça, o outro é para incômodo digestivo, enfim, para diversas questões que o corpo pode causar esse desequilíbrio. Mas, por trás de tudo isso, existe um pensamento, e o Bruno falou muito bem. Então, ele começa com um pensamento, falando sobre calor e frio, noite e dia, né? Essas questões, a agitação e a calmaria, a expansão e a retração, tudo isso vem de um princípio chamado Yin e Yang, tá? Mas aí, trazendo agora para a sua pergunta, Ricardo, a acupuntura dói? É muito relativo dizer dói, não dói. Você vai ter pacientes que você vai colocar a agulha e falar, não senti nada. Alguns vão sentir alguma coisa. Para contextualizar para as pessoas que talvez nos assistem e que talvez não tenham passado por esse procedimento ainda, imagine uma picadinha de uma formiga. Então, essa talvez seria a pior manifestação, se é que a gente pode dizer, né? A mais sensível que essa pessoa vai experienciar. Agora, tirando isso, é uma técnica muito tranquila, muito segura. E em relação a quantas sessões eu preciso, eu sempre digo, quanto tempo o corpo está recebendo estímulos errados? Quanto tempo a alimentação está errada? Quanto tempo o sono está errado? Então, é um processo natural e é uma resposta do corpo frente a um estímulo. O corpo vai ter que procurar um caminho para a cura. Muito bem, olha aí, gente. Vocês estão vendo o professor Silvio falar e movimentar um pouquinho lá o cenário dele, é que eu acabei até não comentando ainda, mas só lembrando, nós estamos conversando bem distante, né, Silvio? Você está no interior do Paraná. Isso, estou na região oeste do Paraná, no interior do Paraná, uma cidade chamada Corbélia, pouco conhecida, todo mundo confunde com a cidade do Bruno, que ele vai falar é Cornélio Procópio, né? Hoje ele reside em Londrina, mas a cidade do oeste do Paraná, do ladinho da capital do oeste, que é mais conhecida, que é Cascavel, que inclusive é onde eu coordeno 2 turmas do nosso curso de formação e pós-graduação em acupuntura. Eu quero que você fale um pouco mais depois sobre o curso de formação. E já jogando, então, para o Bruno aí, você também está no Paraná, mas você não está no oeste do Paraná, certo, Bruno? É isso aí, eu estou no norte do Paraná, aqui em Londrina, né, que são, vamos dizer assim, são os 3 pontos, né, do eixo do Paraná, né, Londrina, Cascavel e Curitiba, né? Então, a gente está um pouquinho longe, dá quase 400 quilômetros de distância mesmo dentro do Paraná, eu e o Silvio. Muito bem, e nós estamos aqui nas transmissões partindo direto de São Paulo, né? A nossa produção aqui em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. Então, olha que bacana, a tecnologia nos aproximando, como algumas áreas da medicina chinesa aproxima através de suas técnicas. Eu queria que o Bruno começasse a falar um pouquinho de uma das vertentes da acupuntura, que é um pouquinho, entra em dúvida em algumas coisas, o que pode e o que não pode. Então, eu quero que o Bruno explique um pouquinho mais sobre fitoterapia, que é uma técnica que estuda as funções terapêuticas das plantas e dos vegetais para prevenção e tratamento de doenças. Profissionais da área da saúde, como acupunturistas,
que são os nossos dois convidados de hoje, são capacitados para indicar esses fitoterápicos aos seus pacientes, com o objetivo de melhorar o organismo, ajudar no combate de doenças e atuar na prevenção da saúde. É isso mesmo, Bruno? É isso aí. A fitoterapia é um tema bastante difundido e, da mesma forma como tudo que é muito conhecido, a gente precisa ter alguns pontos de atenção, né? A fitoterapia, existem alguns modelos teóricos de fitoterapia. O que eu trabalho e o que eu ensino, né, no curso da aba que eu dou aula, é a fitoterapia baseada nos princípios da medicina tradicional chinesa, né? Então, como a gente vinha falando, o Silvio também levantou muito bem os comportamentos que fazem a manutenção da saúde, né? Não adianta você ir no acupunturista, ir no fitoterapeuta, ir no massoterapeuta, ir no médico e fazer o tratamento ali numa sessão, numa consulta e se comportar, comer errado, dormir errado e assim por diante. A fitoterapia, ela tem uma vantagem que é um tratamento que você pode fazer em casa. Você recebe a instrução de um profissional capacitado e você tem um acompanhamento desse estímulo terapêutico ao longo dos dias, né, da semana, do mês que você der o intervalo. Então, da mesma forma como a acupuntura a gente falou, a fitoterapia tradicional chinesa também classifica as ervas, e aí vem um detalhe importante, na fitoterapia tradicional, usam-se os 3 reinos, reino vegetal, mineral e animal. Aí muita gente vai pegar a legislação e vai falar, mas na legislação brasileira não se pode ter fitoterápicos com compostos animais. Na indústria realmente não pode, mas quando a gente vai para algo prático, você fazer alguns tipos de comida, por exemplo, entra na fitoterapia tradicional chinesa, né? Então, quando você pega algumas comidas muito características, por exemplo, é muito comum a pessoa querer comer feijoada no inverno, né? E aí você vai ver que dentro da teoria da medicina chinesa, essas comidas muito cozidas, né, que refogam por muito tempo, elas são indicadas para quando está frio. Então, esses princípios da fitoterapia não é só quando você pega um composto pronto na loja. Você pode fazer isso na farmácia, na loja, mas também coisas práticas do dia a dia que você pode inserir com chás, com temperos, com coisas simples e vão trazer benefícios terapêuticos legais ali. Muito bem. Eu queria, olha, fazer até uma brincadeira aqui com você, Bruno, em relação ao tempo. Você citou, por exemplo, a feijoada, que é uma comida tradicional brasileira, que é muito saborosa, e o ideal é comê-la no inverno. E no inverno, se pensarmos nas estações do ano, nós estamos falando lá de junho, julho, não é? E não sei como que está no Paraná, mas aqui em São Paulo a temperatura está baixa agora, né? Nós estamos no verão, porém, com uma temperatura bem baixa. E indicaria-se comer a feijoada agora, porque eu estou numa temperatura baixa, ou não, eu estou no verão, e isso não é prudente para o equilíbrio do meu corpo? Olha, se for coisas episódicas, né, não tem muito problema, né? Claro que você tem, dentro da visão da medicina chinesa, a estação, ela traz características independente da temperatura. Uma coisa é eu falar da combinação, né, cósmica, astronômica ali de cada estação, porque isso envolve alinhamento de planetas, hemisférios e tudo isso aí. Então, continua sendo verão, independente de ter abaixado a temperatura. Mas para esses consumos pontuais, você pode sim fazer essa analogia. Esfriou, então comidas que são usadas em temperaturas mais frias podem ser usadas. O que não é aconselhado é que isso seja consumido durante todo o verão ou por muito tempo, né? Mas não há nenhum impedimento, não. A questão está sempre no equilíbrio, né? Uma palavra que quem aí se interessar e for estudar a medicina chinesa vai ouvir isso para sempre, né? O ponto é sempre o equilíbrio, né? Você me perguntou da fitoterapia, inclusive isso é usado sim. Você tem princípios gerais que norteiam pela estação, mas você também tem mudanças que são feitas na fitoterapia conforme essas oscilações momentâneas, né? De cada semana, de cada mês. A gente teve até pertinho da gente aqui do Paraná, em Santa Catarina, agora no final da semana, geou. No verão teve uma geada, né? Então, isso acontece, essas oscilações. E, Silvio, deixa eu pegar o gancho ainda desse assunto, que eu sei que vocês trabalham na área, né, também da fitoterapia, e tem muito consumo
pela busca dos seus alunos, de pergunta, de pessoas próximas, no uso de chás, de ervas específicas para isso, para aquilo aí na sua região? Muito, 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 muito. Mesmo os pacientes que conhecem a outra pessoa e perguntam sobre outra pessoa, alguém de casa, um conhecido que ainda não foi atendido, mas para contextualizar melhor o pessoal sobre essa questão de onde vem isso, como que a gente se baseia, né? Na fitoterapia, na alimentação, nos costumes, mais atividade física, menos, dormir mais cedo, dormir mais tarde. Da onde que vem isso? Então, está muito bem estabelecido isso na acupuntura a partir de um tema muito importante que nós chamamos, damos o nome, né, popularmente, de 5 elementos, que a tradução correta seriam 5 movimentos. O que é isso? É a observação. O Bruno falou sobre a observação. Observação, está frio? Eu vou me cobrir. Está calor? Eu vou me despir um pouco. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia sobre essa questão de qual é a medida certa, qual é o equilíbrio. Você está com uma situação que quase todo mundo deve ter passado, um resfriado. Então, todo mundo conhece o chazinho da tia, da avó, da mãe lá que toma. Até quando eu tomo? Até eu melhorar, até meu corpo reagir. Então, tudo tem uma medida. O seu corpo é que vai determinar qual é o momento de eu interromper isso. Eu não posso não tomar e também não posso, por exemplo, fazer uso de um alimento, de um chá, eternamente. O meu corpo vai ter que responder isso aí e vai ter que melhorar. Aí o Ricardo colocou na tela essa ideia desses elementos. Então, o que são esses elementos? Foi a observação, né, antiga, milenar, da natureza. O que acontecia na natureza? E os chineses já tiveram uma sacada muito grande, o que não é de espantar, né, que nós também estamos nessa natureza. Ou seja, o tempo todo a gente está sendo afetado para bem ou para mal, se expondo mais ou se expondo menos. E esses 5 movimentos que nós chamamos, eles têm essas flechinhas que vocês conseguem perceber nessas bolinhas azul, verde, né? Que são essas gerações. Dentro disso, para cada um desses elementos que vocês veem ali, água, madeira, fogo, existem várias coisas que estão dentro desses elementos, pertencem a esses elementos. Como exemplo, a madeira. Nós temos um órgão, uma víscera, o fígado, a vesícula. Eu também tenho uma estação do ano. Eu vou ter a primavera, eu vou ter uma cor que está representada ali, que é a cor verde. E aí você vai seguir, inclusive o sabor, né? E tudo isso vai passando por esses 5 elementos. Daí é que vem essa ideia, da onde que o Bruno tirou o comer a feijoada no inverno e tal. Então tem um princípio. Quero te cortar um pouquinho para falar um pouquinho, então, para a gente dar uma funilada para o pessoal que está em casa. O que quer dizer tudo isso quando você fala, por exemplo, em sabor, que é algo que eu tenho todo dia que fazer, né? Participar. Tem que comer todo dia, tem que beber todo dia, né? Então, nós temos azedo, amargo, doce, picante, salgado, que compõem esses 5 sabores aí na medicina tradicional chinesa, né? Os órgãos e vísceras, né, chamados Zangfu, que quero que você explique para a gente o que estão relacionados à alimentação. Estas associações com os órgãos e com as vísceras seguem essa teoria dos 5 elementos que o Silvio estava explicando, e devem ingerir alimentos de todo o grupo, objetivando o equilíbrio, a saúde e o tratamento das doenças. Como eu faço isso, então, professor Silvio, né, encaixando azedo, amargo, doce, picante, salgado, com o que o Bruno falou agora há pouco em relação às estações do ano e o tipo de alimento? Bom, vamos pegar do básico aqui. Teoricamente, o nosso prato teria que conter as 5 cores principais dentro da medicina tradicional chinesa, né? Que seria o verde, o vermelho, o amarelo, o branco e o preto. Aqui no Brasil, nós temos o costume de falar, a comida do brasileiro é arroz, feijão, né? Uma proteína, uma salada. Incorpora-se em alguns momentos a batata frita, mas não é algo bom. Mas só para contextualizar a questão da cor. O nosso feijão e o nosso arroz, eles são a base da nossa alimentação e não à toa a cor branca, a cor preta. Obviamente tem as variações do feijão, do arroz e tal, mas o branco e o preto. Então, no prato ideal, as 5 cores. Eu falei da verde, falei do vermelho, falei do preto, do branco, né, do amarelo. Então, teria uma salada verde, uma salada amarelada, pode ser um pimentão, algo vermelho, tomate, por exemplo, né? Aí, ó, o Ricardo colocou uma foto de vários alimentos ali. Vou colocar de novo. Espera aí.
Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se vai agora. Foi? Acho que ainda não. Aí, ó, saiu de novo. Só um minutinho, já coloco agora para vocês. Só um minutinho, a gente já vai compartilhar o que o professor Silvio está falando, dos 5 elementos, os alimentos. Aí, ó. Então, o que eu estou falando é de uma forma muito superficial, muito simplista, falando sobre as cores. Obviamente que quando você faz uma consulta com um acupunturista, ele vai estudar, e essa é a beleza da medicina tradicional chinesa da acupuntura. Vai tratar o seu caso como o indivíduo, não como para todo mundo. Para o Ricardo vai ter uma indicação, o Bruno vai ter uma indicação, para o Silvio vai ter uma indicação, a depender do que esse paciente nos relata. Então, tudo isso, Ricardo, a gente vai passar, inclusive, nas aulas do curso. Nós temos um tema dedicado ao que o Bruno está explicando sobre a parte de fitoterapia, sobre a parte de dietoterapia, ou seja, o meu paciente, o que ele está comendo demais que está fazendo mal? Pode ser isso. Ou o que ele está comendo de menos? O que eu tenho que colocar e o que eu tenho que dar uma freada aí nessa alimentação? Então, tudo isso a gente vai ver, inclusive, na nossa grade do curso. Bruno, essa alimentação, daqui a pouquinho quero que o Silvio fale um pouco mais, por exemplo, o que eu posso comer agora nessa época de calor, depois o que é melhor eu comer na época do frio, depois eu queria que ele me respondesse isso, mas eu queria, Bruno, agora o seguinte, outra pergunta comum que eu tenho recebido aqui, a gente está pelo nosso chat aqui também, todo tipo de chá é bom? Essa é uma informação importante e é uma pergunta constante, né? A gente acho que o pessoal que está assistindo percebeu que a gente, junto com qualquer estímulo que o terapeuta faça no paciente, vem uma necessidade de comprometimento, né? Mudar a forma de se alimentar, mudar a forma de dormir, né? O horário de dormir e coisas desse tipo. Então, nessa busca, né, das pessoas quererem saúde, elas acabam consumindo tudo que aparece, né? Bem E assim. muitas vezes as coisas ficam na moda e as pessoas começam a consumir isso de maneira desmedida. Então, uma das coisas que tem aí mais de uma vez na aula de fitoterapia, por exemplo, do curso, é a frase: não é porque é natural que não faz mal. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Então, assim, nem todo chá faz bem, né? Então, isso é o primeiro ponto. Nem toda erva, ela deve ser usada com princípio terapêutico. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, boa parte das plantas existe uma balança entre efeito positivo e efeito tóxico. Se você não tem uma instrução correta de um profissional, você pode estar consumindo uma erva que seria adequada, mas de uma forma ou numa quantidade tóxica. E aí você vai ter mais prejuízos que benefícios. Então, por isso que a importância de um profissional capacitado em cada área de fazer o atendimento é extremamente importante, né? Então, vou dar o exemplo de uma erva que é bastante conhecida aqui no Brasil e ela é altamente tóxica, que é o sene. Muita gente usa o sene, né, de uma maneira errada, porque ele é um laxativo, ele é um purgante muito potente, né? Então, tem algumas pessoas que usam isso por conta de constipação, né, problemas intestinais. Só que, adivinhe para que ele ficou famoso há alguns anos atrás e continua? Para emagrecimento, né? Então, quase todas essas fórmulas, esses compostos que tem por aí, composto seca a barriga, composto emagrecedor e não sei o que e tal, tem muito sene ali dentro, porque o sene tem esse efeito laxativo. Porém, a pessoa que perde peso com efeito laxativo, ela não está emagrecendo. Ela está perdendo líquidos do corpo, principalmente, perdendo tipo de nutrientes e sais minerais. Ela vai diminuir de peso por poucos dias, vai ter um reganho de peso e um monte de prejuízo gastrointestinal, né? Porque o sene, se ele for usado mais de uma semana de maneira contínua, ele começa a causar lesão na parede do intestino. Olha isso. Porque, como ele é muito laxativo, ele começa a forçar eliminações intestinais. No intestino, a gente tem um muco protetor, e junto com esse muco, a gente tem o que tecnicamente é chamado de microbiota intestinal, ou popularmente de flora intestinal, né? Que é uma colonização de micro-organismos positivos para absorção e para eliminações, né? O sene, ele acaba com essa microvida que a gente tem no intestino.
E isso, toda essa estrutura que a gente tem ali de microbiota intestinal é fundamental para quê? Para que você tenha eliminações, absorções boas, ou seja, você causa um problema ainda maior para a tua questão de controle de peso, porque o peso vai depender dessa questão, né, da microbiota intestinal. Então, assim, não é todo chá que faz bem, não é todo produto natural que faz bem para cada caso. A gente precisa ter um estudo adequado. O Silvio comentou agora há pouco, né, da importância de você ter uma individualização do tratamento. Uma dica importante que eu dou para as pessoas é, se você tem alguma coisa sendo vendida, seja na loja de produto natural, seja numa feira popular, seja na farmácia, que fala que trata muitas coisas, já duvide. Né? As coisas são especializadas. Então, se você pega ali um pacotinho de erva que trata 30 coisas, esquece. Aquilo ali é mentiroso, aquela informação. E outro... Oi? É importante você comentar, porque a gente realmente vê lá, serve para diversas coisas. É interessante o pessoal de casa entender, eu queria que vocês explicassem, o Silvio, o Bruno, que determinado alimento, ou chá, ou erva específica, enfim, que serve para um elemento, para o fígado, ele não vai servir para um estômago, ele não vai servir para um coração, né? E às vezes vem aquela lista lá, né? Trate seu coração, seu fígado, seu rim, seu baço, sua dor, seu isso, aquilo. Lá vai casar, vai ter filhos, vai ganhar dinheiro, né? Até a quinta geração está garantido. 3 doses por dia, zerou, né? Pois é. Um chá que é muito comum, vocês já vão falar também, viu, Bruno? A carqueja. Tá aí, acho que está na tela a carqueja. Por aí, tá. Que é bom para fígado. É bom tomar direto? Então, a carqueja ela é uma erva amarga, né? Nessa coisa dos sabores também que a gente estava comentando, na classificação da medicina chinesa, quando a gente fala que uma erva ou um alimento tem determinado sabor, não é necessariamente o sabor da língua, o paladar. Ele é uma classificação que aquela erva nutre ou ela é boa para determinada função, ou cardiovascular, ou digestória, ou hepática e assim por diante, igual você falou. Normalmente as ervas amargas, elas vão direcionar o funcionamento do organismo para baixo, que é a orientação natural da digestão, né? Agora, o Silvio comentou isso aí agora há pouco. Se você consumir demais, o que vai acontecer? Você vai causar uma diarreia, né? Você vai causar provavelmente uma gastrite, né? Por quê? Você está acentuando mais do que deveria aquele funcionamento. Né? O termo homeostase, que é o termo moderno, é as coisas funcionarem em seu ponto ótimo. Se tiver funcionando menos do que deveria ou mais do que deveria, vai causar problema. Então, um chá, isso é uma dica importante, ele nunca deve ser consumido por muito tempo, sem a avaliação do profissional. Muito bem. Você quer ver, Bruno, Ricardo? Uma combinação que eu já vi muito paciente me falar, é tomar o chá de sene e, junto com isso, também tomar gengibre, canela, tudo misturado. O que acontece? Você, na estação outono-inverno, você acaba consumindo mais alimentos mais gordurosos, alimentos mais pesados, que dão mais nutrição, e aí você quer ganhar todo esse tempo em um mês, para se preparar para o tal projeto verão, né? Só que qual que é o problema? A medida que é tomado. Quando você toma... o pessoal fala assim, não, mas olha, tome o chá de gengibre, coloque na água que ele acelera o metabolismo e tal, né? Aí, junto com isso, toma o sene, que é para dar aquela murchada na barriga. Só que o que acontece? Teu corpo entende que aconteceu alguma coisa. O que ele vai procurar? Vai procurar repor aquilo, de alguma forma. Só que vai chegar um momento que você coloca também junto, para dar um exemplo, o gengibre. Ele acelera, é uma erva quente, uma das mais quentes que nós temos em termos de o que ela produz no nosso corpo. O que vai acontecer? Você perdeu líquido na diarreia, você vai perder líquido na atividade física e você vai perder líquido a mais por conta do calor que essa erva, essa raiz, no caso, traz para a gente. E uma situação dessa, Silvio, é para o indivíduo que tem pressão alta? Essa é uma estação, essa que nós estamos agora, lembrando que, inclusive no curso a gente vai explicar isso aí, para a medicina chinesa, a estação não começa e termina conforme a nossa aqui no Ocidente. Nós temos um tempo a mais. A nossa estação chinesa ela começa um pouquinho antes, né, 36 dias antes da nossa virada aqui no Ocidente, e ela termina 36 dias depois dessa nossa virada no Ocidente, que foi agora em dezembro. Pois bem, essa é uma estação, a estação do verão, essa época de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
que tem que se tomar muito cuidado. Ela traz o calor, ela traz o movimento. São pessoas que têm uma predisposição, eu quero dizer, uma vida desregrada, né? Com alto consumo de coisas que trazem esse calor, bebida alcoólica, atividade física em excesso, atividade sexual em excesso, e tudo que é em excesso, nessa época, é perigoso. Inclusive, é onde acontecem infartos, AVC e tudo isso daí. Muito bem, olha, várias dúvidas, várias perguntas aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Nós estamos hoje com o Silvio César Souza, que é professor, especialista em acupuntura, quiropata, massoterapeuta, coordenador de formação, de curso de formação e especialização em acupuntura, também com o professor Bruno Allen Maroc, que é especialista em acupuntura, especialista em fitoterapia tradicional chinesa, é psicólogo, é autor, também professor dos cursos. E você que quer participar, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 11 97 35 0038. 11 97 35 0038. A gente vai para um rápido comercial e já voltamos. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Muito bem, vamos dar sequência aqui. E antes da gente dar sequência no assunto, que está bem gostoso para a gente entender um pouquinho o que a gente pode e o que a gente não pode, a Associação Brasileira de Acupuntura é uma instituição que está presente no Brasil há 64 anos, vai completar seus 65 anos este ano, e a partir de agora, de fevereiro, em mais de 18 estados do Brasil, estará iniciando suas novas turmas de formação e especialização. E 2 representantes dessa instituição, da Associação Brasileira de Acupuntura, está com a gente hoje falando um pouquinho sobre temas importantes da acupuntura e da fitoterapia. Então, quer saber como se inscrever nos cursos de formação e especialização em acupuntura no teu estado, na tua cidade? Entre em contato pelo www.abapuntura.com.br, abapuntura.com.br, e verifique com os coordenadores locais a melhor informação, os melhores detalhes, diante de tudo o que você quer saber, que precisa saber, iniciar, de repente, uma nova profissão, uma nova atividade aí para que você possa agregar o teu dia a dia de formação, com a formação e especialização em acupuntura. Certo, professor Silvio? Certo, certo, Ricardo. Inclusive, esses temas que nós estamos falando, eles fazem parte da nossa grade curricular, do nosso curso, que inclusive suspeito eu falar, né, mas a grade da ABA é a mais completa que eu conheço. Conheço de outras escolas e tudo mais, e sou formado pela ABA desde 2015. Junto com isso, nossos alunos vão ter ventosa terapia, para quem gosta da ventosa, vão aprender outros tipos de técnica, como gua sha, vão aprender a trabalhar com o que a gente chama de moxa, que são bastõezinhos de artemisia, para tratar síndromes de frio. Vou dar um exemplo, uma diarreia, uma dor lombar que pode advir de um frio. Você vai aprender junto com isso essas técnicas de que ponto eu coloco, a localização desses pontos. Nós, professores, ajudamos os alunos nessa localização, nessa anatomia palpatória dos pontos, os meridianos. E, fora isso, toda a parte de psiquismo chinês, aí, que o Bruno pode falar com mais propriedade, além de muitos outros temas. Então, é um curso muito completo, só lembrando, fazendo agora o meu merchanzinho aqui, né? Cascavel começa dia 1º de abril. E para consultar os demais estados, lugares aí, tem no site do Abapuntura, lá tem o telefone dos coordenadores locais, o dia de início do curso, os temas que são abordados, está bem completo lá. Muito bem, então olha aí, quer se especializar em acupuntura, quer ser um profissional acupunturista? Inclusive, uma pergunta, quem pode fazer o curso de acupuntura, o professor Silvio? Ricardo, hoje, qualquer pessoa que tenha o básico de algum conhecimento, um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de anatomia, e principalmente que tenha vontade, que sinta interesse em ajudar, ele pode fazer o nosso curso de acupuntura. O nosso curso ele é um curso que admite alunos
que são formados em nível superior e também aqueles que não são formados. É um curso de formação e de pós-graduação. Então, pessoas, o nosso público, massoterapeuta, eu não tenho uma formação, posso fazer, eu sou massoterapeuta? Sim, nós temos muitos alunos. Ou então, vamos pegar aqui diferente, coisas que nós temos aqui em todas as unidades, né? Sou professor, sou professor de história, Silvio, mas sou apaixonado por medicina chinesa, né? Essa medicina complementar. Posso fazer o curso? Pode, claro que pode. Então, hoje, qualquer pessoa que esteja interessado, qualquer pessoa que queira ajudar, pode fazer o nosso curso. Muito bem, então aí, quem quer buscar mais informações, entra na Puntura, ABA Puntura, tá, gente? Bem fácil. .com.br, abapuntura.com.br. Professor Bruno, vamos lá. Queria entender uma outra coisa com você, que está crescendo no Brasil o uso de óleos essenciais. Que são extratos concentrados, retirados de plantas, geralmente através de um processo de destilação. Queria que você explicasse um pouquinho o uso de óleos essenciais. E uma coisa que está também crescendo é o consumo desse óleo essencial por ingestão mesmo. Me fale um pouquinho sobre isso. Bom, Ricardo, deixa eu só complementar um detalhezinho aí das aulas, né, que a gente estava falando. Por que a gente tem essa variedade? Nós temos professores com diversas formações, né, e diversas atuações. Tem escola que tem um professor que dá a metade do curso, né? Então, você vê que cada um aqui está falando mais de uma coisa, e isso é justamente da nossa prática, né, do nosso dia a dia. E aí, por que eu estou falando isso? O uso de óleos essenciais não é o meu dia a dia, vamos dizer, né? Por quê? Eu trabalho com fitoterapia. Em alguns livros de fitoterapia, existem as indicações, às vezes, de uso de óleo essencial, tá? Uso para passar e tal, mas, como é um assunto extremamente atual, eu estudo ele também, né? Então, essa é uma coisa muito importante. Quando a gente pega escolas de uso de óleo essencial, até se você for procurar, normalmente aparece com aromaterapia, né? Ou seja, é para ser usado como aromaterapia. Qual é uma das principais explicações do porquê um óleo funciona? Muita gente acha que é por conta do cheiro, né? E não é aquela percepção olfativa que traz lembranças, que traz alguma ativação de memórias, que faz o efeito. O óleo essencial, ele tem efeito por conta da captação de moléculas suspensas no ar, tá? Então, tem um estudo muito interessante que foi feito com pessoas anósmicas, que são pessoas que não sentem cheiro. E eles têm uma estimulação do organismo igual, né? Mesmo não sentindo o cheiro. Então, assim, a primeira coisa que a gente entende existe um processo químico envolvendo o uso de um óleo essencial, que é a captação de moléculas. Por que o óleo essencial ele é potente? Porque, como você acabou de dizer, ele é altamente concentrado, né? E daí vem a grande discussão sobre ingestão de óleo essencial. Existem escolas que são favoráveis à ingestão de óleo essencial. Existem escolas de aromaterapia ou de uso de óleos essenciais que são contra o consumo de óleo essencial. Por quê? Porque ele tem um potencial tóxico muito alto, né? Para você ter uma base, em algumas bibliografias que eu estudo que tem a indicação, às vezes assim, é uma gota no dia de alguns óleos específicos que têm segurança de uso, tá? Então, assim, muitas vezes eu vejo as pessoas aí consumindo óleo essencial de maneira desmedida, né? Isso não é totalmente legalizado pela Anvisa ainda, né? Existe uma normativa de quantidade por frasco, por toxicidade e tal, porém, não são todos os óleos essenciais que tem na literatura a descrição de ingestão, né? Então, você tem ali uma gama de óleos essenciais enormes, nem todos eles podem ser ingeridos, e isso depende do quê? De um profissional altamente qualificado. Então, quando você vai fazer o uso de um óleo essencial num difusor de parede, num difusor individual, que são aqueles colarzinhos, diluído às vezes em alguma pomada, alguma coisa para passar e tal, esses usos são bastante seguros. Porém, a ingestão do óleo essencial
ela é bastante arriscada se for feita por uma pessoa que não tem uma formação muito completa em aromaterapia e uso de óleos essenciais. Então, a minha dica, como profissional de saúde, como profissional que atende na clínica diariamente, é essa pessoa que está te passando o óleo essencial para ingerir, quanto tempo de estudo e prática ela tem, né? É muito importante que, assim, um curso de formação hoje em óleos essenciais bons, ele é mais ou menos aí de 1 a 2 anos, né? É diferente você ter uma prescrição de um uso de óleo essencial por um profissional terapeuta naquilo e por uma pessoa que vende, né? Seja na loja, seja numa venda ali pessoal, o uso desses óleos. Então, essa é uma dica que eu dou, por quê? Como o óleo ele é muito concentrado, ele tem um risco de intoxicar o teu organismo muito fácil, tá? Muito bem, então olha aí. Então, ingerir não é proibido, mas é perigoso se não for feito e utilizado com propriedade. Então, de Exato. repente, eu gostei, vamos citar um exemplo qualquer aí. Eu fui a algum local, gostei, e eu sou um profissional de uma área que não seja da saúde. De repente, pô, legal, eu vou sair vender isso aí. Vou vender, eu vou indicar, isso eu posso? Teoricamente, sim, tá? Existem algumas coisas que ainda não existe uma regulamentação. Então, o óleo essencial, ele entra nisso. Se você tiver uma autorização de um alvará para vender, não há uma proibição nessa prescrição. Inclusive, isso é vendido em lojas de produtos naturais com encartes. Muitas vezes você nem conversa com uma pessoa para comprar. Você lê um papelzinho ali, um folder e sai comprando. Isso é uma das coisas que a gente luta, né? E por isso uma formação, igual a gente está falando aqui da formação na escola, e de outros temas também. No caso, a aromaterapia, ela não está inserida na grade da acupuntura e medicina chinesa, porque existe uma formação à parte, né? Mas é citado, as plantas são as mesmas muitas vezes, né? Então, é importante que você procure isso, porque ainda, vamos dizer assim, são temas que ainda estão em processo de regulamentação, entenderam? Então, Certo. a prescrição e a venda, elas não necessariamente são coisas automaticamente conjugadas. Veja quem que está fazendo essa recomendação para você. Se é um profissional capacitado, responsável, né? Se está num local específico, que é importante saber. E se cuidar, né? A gente não pode exagerar. Por exemplo, o professor Silvio estava falando um pouquinho agora há pouco dos sabores, não é? E o ácido vai para o fígado, o amargo entra primeiro no coração, o doce encaminha-se para o baço, o picante vai para o pulmão, o salgado para os rins. Assim, o recebimento de cada sabor tonifica o seu órgão associado, o qual, quando alimentado de forma saudável, mantém o equilíbrio e a saúde do indivíduo. Esse equilíbrio se estabelece com a circulação de energia entre os órgãos e as vísceras, segundo aí, como você falou agora há pouco, a lei de geração e de dominância. É isso mesmo? É isso, Ricardo. Eu poderia só voltar um pouquinho naquele assunto que a gente estava falando antes, sobre a questão da estação, do que acontece, o que pode acontecer no corpo. Claro, Eu claro. sempre gosto de dar exemplo nas minhas aulas, né, fazer essa busca por pessoas famosas que acontecem alguma coisa. Por quê? Se eu falar do Zezinho da esquina, todo mundo vai falar assim, mas quem que é o Zezinho para eu falar? Então, a gente fala de pessoas famosas que foram acometidas por algum problema, para as pessoas conseguirem entender a dimensão do negócio. Então, essa semana, a gente teve um cantor, Renatinho, do grupo Boca Louca. Eu não acompanho, mas a gente acompanha por conta da medicina chinesa, para a gente olhar com essa visão da medicina chinesa da acupuntura. Então, ele teve um infarto. Eu acompanhei ontem uma reportagem falando sobre ele. Ele já havia tido outras 6. Ele até brincou. Ele fez uma turnê nos Estados Unidos, na França, e ele falou assim, é a 6ª vez que acontece isso comigo. Ele ganhou muito peso, e obviamente a gente sabe, quem trabalha na noite, são noites mal dormidas, quando dorme, né? Então troca o dia pela noite, o que não é correto, e um dia isso pode acarretar problemas graves. Então, vou dar o exemplo dele. Ele até comentou, ele falou, tomara que eu não seja como um gato, né? Que já aconteceram 6 vezes comigo, isso foi ano passado. Porque se eu for como um gato, na próxima eu não escapo. E agora, essa semana, ele teve um infarto e acabou falecendo. E aí que você começa a entender o quanto isso afeta. Ou seja, mas por que afetou ele e não afetou o amigo dele?
porque ele estava predisposto a isso, né, diante de coisas da vida dele, seja alimentação. Olha, essa é uma foto atual. Se você pega vídeos antigos dele, você vai ver que ele deve ter, sei lá, ganho uns 20 quilos aí de lá para cá. E, obviamente, a gente entende que se ele ganhou esse peso, significa que a atividade física está faltando, consumo alimentar está alto, e nós tivemos outras duas perdas famosas também agora, Pelé e Roberto Dinamite, atletas, não é? Eu queria saber um pouquinho mais porque se tem a ver com isso, né? Porque dois atletas que faziam exercício, que comiam corretamente, possivelmente, porque, né, os dois tiveram, por exemplo, no caso do Renato do Dinamite, que está, acho que até acontecendo no velório, ele teve um câncer de intestino e o nosso eterno Pelé teve o câncer de cólon. Tem a ver com alguma coisa aí no que diz respeito a algum excesso? Teoricamente, você pensa assim, bom, é um atleta, faz atividade física, come regularmente, só que entra um outro detalhezinho que a medicina chinesa deixa muito claro, os excessos. Então, nós temos o que na medicina chinesa a gente chama de energia ancestral. O que é energia ancestral para o pessoal entender? O nosso pai e a nossa mãe, no momento da concepção, nos deram uma herança. Essa herança é como uma conta bancária. Você pode ter muito dinheiro, pouco dinheiro, ou já pode vir com um boleto para vencer. A gente costuma brincar com isso daí. Já pode vir com algumas predisposições, ou inclusive já com algumas doenças já existentes no nascimento. Então, veja, normalmente o atleta, esse atleta de elite que a gente chama, né, esse que tem altos salários, que tem esse comprometimento todo, ele exacerba nesse negócio. Ou seja, ele chega ao limite. Hoje são 10 quilômetros, amanhã são 12 quilômetros, hoje foi tantos quilos que eu ergui na academia, amanhã eu quero erguer um pouco mais, e assim vai. Todos esses excessos, e aí para dizer só sobre a atividade física, que são esses dois aí que nos deixaram, o Roberto Dinamite e o Pelé, né? Chega um momento em que o corpo não consegue mais ter de onde tirar, porque essa energia ancestral é bem colocado na medicina chinesa, que ela não é reposta. O que eu quero dizer com isso? É como uma ampulheta quando você vira, você não consegue retornar essa areia para cima. Você não consegue mais retornar aquele pó, ele só vai caindo. Chega um momento que ele vai cair todo e a nossa vida vai se encerrar como a de todo mundo. Só que alguns procedimentos, algumas atitudes, alguns hábitos durante a vida aceleram isso. E veja, coisa interessante, o Pelé ele teve esse câncer de cólon e nos últimos dias, quando ele foi ao hospital, falou, o rim e o coração não estão respondendo tão bem. Na medicina chinesa, esses dois órgãos, eles são os mais protegidos. O que a gente diz do coração e do rim? O rim é o grande guardião da nossa energia ancestral e o coração tem o título de imperador, é o mais importante. Então, quando esses dois órgãos são acometidos, é sinal que já passou por grande processo de perda, já foi se definhando, né? Você foi causando excessos até chegar num momento em que, infelizmente, pode ser irreversível. O interessante, Bruno e Silvio aí, que o corpo dá sinais, né? Não é uma coisa que é da noite para o dia, né? Não é. Não sei, eu posso falar rapidinho, daí para o Bruno atrapalhar muito o Bruno também. Vou dar um outro exemplo famoso, esse não morreu, graças a Deus, né? Mas foi um sinal. Anderson Silva, quem não conhece Anderson Silva, o atleta, né? O lutador de MMA. Ele estava invicto a muitas lutas. E, de repente, entra um cara chamado Chris Weidman e ele faz uma gracinha e ele é nocauteado. Ou seja, ele perdeu o cinturão de longos anos de defesa, onde ninguém tirava ele desse patamar. Como aconteceu a segunda luta? Ele treinou muito. Ele disse numa entrevista pós a segunda luta, né? Eu tive o que a gente chama de overtraining, ou seja, treinou demais. Não é um excesso? É um excesso. O que ele falou também, nas entrelinhas? Que ele teve medo de perder a segunda luta, e de fato perdeu. Mas se a gente recordar o que aconteceu na segunda luta, ele foi dar um chute e ele teve uma fratura na tíbia. Todo mundo lembra a perna, aquela cena horrível da perna dele, né, quebrando o osso me chama popularmente a canela, né, a tíbia.
naquele chute. E aí você começa a entender esses sinais que você acabou de falar, Ricardo. É o corpo dando sinais. Você fala assim, peraí, tudo isso tem a ver? Sim. Aqueles elementos que eu falava, os movimentos, na água, naquele elemento da água, nós temos ali o rim como órgão principal. O rim, né, ele guarda a nossa energia ancestral. A emoção, que cada um desses elementos também tem uma emoção, no caso do rim, é o medo. Note como uma junção de fatores deu um sinal bem grave. Tá? Só para contextualizar aqui de pessoas aí que todo mundo conhece. E o que eu posso comer? Estava falando de comida aí, né, agora um pouco, né, sobre os sabores. Nós estamos aí em horário de almoço, inclusive. Inclusive eu queria até que o Bruno falasse agora um pouquinho também, Bruno, da parte de comida, a importância de se comer nesse horário com tranquilidade. Tá. Junto com isso, eu vou falar uma outra coisa que também pega um exemplo de uma situação famosa e é uma dica extremamente importante da dietética chinesa, né? Só para o pessoal entender, isso é muito falado durante o nosso curso, mas às vezes a pessoa está se interessando pelo assunto, né? Na medicina chinesa, a dietética e a fitoterapia, elas são um espectro, elas respeitam as mesmas regras. Então, às vezes a gente fala de fitoterapia e dietética meio que alinhado, por quê? Se você falar de hortelã, você pode ter um fitoterápico feito de hortelã, mas você pode usar a hortelã no tempero da sua comida. E o efeito dele no teu corpo é o mesmo, né? Então, claro que assim, na dietética normalmente são doses pequenas que você usa por maior tempo para manutenção da saúde. E a fitoterapia são doses mais concentradas, mais altas para combater um problema momentâneo, tá? Mas as regras são as mesmas. Por isso que a gente está falando de dieta e fitoterapia a todo momento, aí de maneira alinhada. Duas dicas, então, sobre alimentação importante. Que você me perguntou, por que é importante comer agora e com tranquilidade? Esse horário, ele, na visão da medicina chinesa, é o horário do coração, das 11 da manhã à 1 da tarde, né? O coração, ele é o órgão Zhang, né, do fogo. Ele é o que controla o nosso corpo. Ele é conhecido na medicina chinesa como o imperador. E já que ele faz parte desse elemento fogo, ele tem essa predisposição nesse movimento para cima, de acelerar. Tanto é que quem está ansioso, quem está agitado, sente o quê? Taquicardia, opressão torácica, transpiração, que tem a ver com a circulação e quem controla isso é o coração. Então, tudo que a gente faz neste momento, né, deve ser feito com calmaria. O doutor Evaldo, né, que é o nosso grande presidente da Associação Brasileira, ele sempre fala, um dos remédios naturais é até um cochilo após o almoço, porque pega o horário do coração, e isso faz você acalmar, né? Acho que não preciso nem dizer aqui que é um dos maiores problemas de saúde do mundo hoje é a ansiedade. E as pessoas fazem, assim, uma dica extremamente importante, não vá fazer atividade física, não vá para a academia na hora do almoço. É uma das piores coisas que você pode fazer, porque você vai estar potencializando um movimento de agitação, de ansiedade, né? De euforia, e isso não vai fazer bem. Outro horário, então você comentou do horário, outro horário importante da gente comer bem é entre 7 e 9 da manhã, o horário do desjejum, que é quem nutre é o estômago, né? E outra dica dentro da alimentação, que tem a ver com fitoterapia, dietética e medicina chinesa, é evitar ao máximo alimentos crus, né? Pegando um exemplo famoso, a gente teve o Steve Jobs. Steve Jobs morreu de câncer no pâncreas. Tá? Na medicina chinesa, naquele pentagrama que você mostrou agora há pouco, tem o elemento terra. No elemento terra, os órgãos são baço e pâncreas, e a víscera é o estômago. Quem sofre com alimentação crua são esses três órgãos, baço, pâncreas e estômago, né? Os alimentos, eles devem ser cozidos. Então, pela medicina chinesa, a alimentação crudivorista não é uma boa ideia. Aí você pega o Steve Jobs, né, teve esse problema. Quando contrataram Ashton Kutcher, que foi o ator que foi fazer o papel, ele fez uma imersão na vida do Steve Jobs, e aí ele ia fazer 3 meses o modelo de vida, né, do Steve Jobs. Em 2 meses ele foi internado com pancreatite. Se você digitar, não sei se você consegue, Ricardo, no Google, não sei se tem como compartilhar, Ashton Kutcher pancreatite, você vai ver, tá lá várias notícias falando. Ator, depois de fazer dieta do Steve Jobs, é internado com pancreatite, porque começou a comer muita alimentação crua, né? Então, assim,
São dicas importantes que a medicina chinesa pode, quem tiver interesse, né, procurar a formação completa, tem essas e muito mais dicas que vão fazer. A primeira, o doutor Evaldo também fala, né? A primeira pessoa que ganha quando aprende medicina chinesa somos nós mesmos, que a gente consegue colocar em prática para a nossa saúde e oferecer isso para o nosso paciente. Tá mudo o teu microfone, cara. Ô, Bruno, vou aproveitar então que está mudo o microfone do Ricardo, vou falar também um detalhezinho, que é muito comum o pessoal fazer na hora do almoço, tomar líquido frio, líquido gelado. Come Bem lembrado. líquido gelado em seguida, né? Isso faz com que o baço, né, esse calor que a gente fala que o baço precisa, para conseguir fazer o aproveitamento daquilo que está sendo comido, fique prejudicado. Uhum. É como se você tentasse fazer uma corrida com uma calça jeans molhada. Ele vai sofrer muito mais no processo. Então, essa é uma dica. Na hora da alimentação, procure não ingerir líquidos e, de preferência, ainda líquido gelado de jeito nenhum, porque ele retira toda essa propriedade que o baço precisa para fazer essa captação e, né, essa ascensão para ser distribuído para o corpo posteriormente. Muito bem, gente, olha, o assunto é muito agradável, muito extenso, nós tínhamos algumas perguntas aqui, qual a diferença de óleo essencial para óleo vegetal e assim, rapidamente, Bruno, pode responder? Normalmente a concentração. O óleo vegetal pode ser o óleo de soja, o óleo de milho que a gente usa na cozinha, né? Ele é só uma extração normal. O óleo essencial, normalmente, ele é altamente concentrado e aí traz a toxicidade. Uma dúvida também, assim, se eu posso usar vegetal no cosmético ou só essencial? Porque o vegetal é usado na gastronomia. Eu acredito que sim. Aí teria que falar com alguém mais da área da estética e do uso, né, de óleos, mas eu acredito que sim. Tanto é que quando você pega alguns preparos, usa-se óleo de caroço de uva, óleo de amêndoas, né, que são óleos vegetais na estética também. A pergunta é, Silvio, eu como muito doce, vou ter problema no baço? Tá aí, né? A gente falava sobre sabor, né? Você falava sobre picante, sobre amargo. Então, o sabor doce, ele está presente no elemento terra, especificamente falando sobre o baço pâncreas. O que acontece com o baço e o pâncreas? Você entendeu o porquê desse doce? Por que esse desejo? Né? A gente fala muito sobre isso na medicina chinesa. Desejo muito determinado sabor, nesse caso, o doce. Né? Por que eu estou desejando tanto? Existe uma questão relacionada à parte psíquica, né? A parte emocional, principalmente, que é do pensamento, da reflexão. Quando isso ultrapassa um limite, se torna preocupação. É aquela pessoa que rumina o pensamento o tempo todo. E aí essa vontade de consumir doce, ou seja, antes de uma prova, antes de sei lá, vou falar final de semana, começa aquela ansiedade, aquele negócio do doce. Por quê? É a preocupação, é o pensamento que fica o tempo todo. E sim, se você comer muito doce, você vai prejudicar não só o baço, mas ele vai ser o primeiro a ser prejudicado em relação a isso. Isso aí, então, cuidado com os alimentos em excesso para poder não prejudicar. Para eu mandar perguntas para você, professor Bruno, qual o contato consigo? Pode mandar no Instagram, bruno.maroch. Maroch se escreve M-A-R-O-C-H-I. Bruno.maroch no Instagram, pode conversar comigo. Tem algumas postagens lá, inclusive, a última foi sobre o gergelim, falando sobre dietética e fitoterapia. Então, estou numa sequência de postagens esclarecendo algumas coisas sobre medicina chinesa e pode mandar lá no direct alguma dúvida, eu estou à disposição. Instagram, então, bruno.marochi, CHI, certo? Isso, exatamente. Perfeito. Professor Silvio, para encontrá-lo e mandar perguntas, por onde eu posso fazer? Silvio Souza Acupuntura no Instagram, e gostaria também, Ricardo, de deixar meu telefone aqui, porque sou eu que respondo às pessoas que têm interesse em saber mais sobre o curso de acupuntura, que queiram entender melhor a nossa grade, os professores, as datas que acontecerão com o nosso curso, como que funciona, é dia de semana, é final de semana, né? Essas dúvidas que normalmente as pessoas têm. Então, o DDD aqui é 45 e o telefone é 99921 4901. Área 45, 999 21 4901. Se não conseguiu anotar, vai no site www.abapuntura.com.br
procura lá Cascavel, vai ter meu telefone também. E se quiser visitar Cascavel, Londrina, vai encontrá-los também nos seus devidos consultórios. Não é isso? Aí. Se vier durante a semana, né, Bruno? Nós É isso aí, encontrarão. final de semana, Muito estamos sempre bem, viajando, gente. dando aula. Bruno, obrigado então pela sua participação mais uma vez aqui no programa Gente que Fala. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço pela atenção, estou sempre à disposição. Um abraço a todo mundo. Silvio, também muito obrigado novamente pela participação aqui no programa Gente que Fala. Seja sempre bem-vindo. Ô, Ricardo, eu que agradeço pelo convite e sempre que precisar, conte comigo. Maravilha. Quem quiser depois assistir, pessoal, esse programa vai estar nas nossas redes sociais. E, inclusive, buscar lá atrás, tem um outro programa que os dois participaram gentilmente, que eles têm uma outra área que hoje nem deu para a gente falar, que é música, são músicos também, tocam seus instrumentos. Então, numa próxima oportunidade, a gente vai falar também um pouquinho sobre música. Já não dá tempo de mais nada, grato por vocês terem vindo, obrigado por todos pela participação. A nossa ficha técnica e realização aqui pela Becom, na técnica da Altivio, Sérgio Oliveira, a minha apresentação hoje, a partir de amanhã, nosso querido Mauro Friesman de volta, na pauta redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral nosso querido Fausto Camunha, direção-geral da Altivio, Alberto Luchetti, e você que está sempre com a gente. Então, a partir de amanhã, Mauro Friesman com a gente, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau, até amanhã.